sabe tudo sobre o universo, tudo que existe no ar. Sabe exatamente quantos litros de água tem nos rios e no mar. Sabe quantas vidas na natureza, quantas flores tem nos bosques e jardins. Sabe onde nasce o vento e conhece onde ele vai ter fim. Ele também sabe os metros e centímetros entre a terra e o céu. Sabe decifrar o fim da matemática sem colocar no papel. Ele não copia nada de ninguém. Ele não copia nada de ninguém. E nem precisa aprender pra ensinar. Ele tem as escrituras dos planetas. O seu nome é Jeová. Ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce no despenhadeiro, sem levar nenhum arranhão, passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar, entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Ele sabe quantas vezes tem dentro de um coração, pega todas as baleias e põe na palma da mão, conta os fios de cabelo que a humanidade tem. Ele ajuda todo mundo e não se esquece de ninguém. Ele também sabe os códigos secretos Dos exércitos da terra, Não precisa de aviões, precisa de aviões, mísseis e bombas para vencer uma guerra. Sabe todos os segredos mundiais. Os segredos mundiais. Do seu olho ninguém pode escapar. Toda forma de linguagem ou dialeto, ele sabe interpretar. Ele tem nossas impressões digitais nossas impressões digitais, e conhece todos nós. Ele ouve as orações que a gente faz sem confundir uma voz. Ele vê os crimes que os homens cometem, sabe quem esquece o amor e faz o mal. Está tudo registrado em sua memória. Vamos todos juntos? ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce no despenhadeiro, sem levar nenhum arranhão, passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar, entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Ele sabe quantas vezes tem dentro de um coração, pega todas as baleias e põe na palma da mão, conta os fios de cabelo que a humanidade tem. Ele ajuda todo mundo e não se esquece de mim. Vamos ver os músicos? Desce do despenhadeiro, sem levar nenhum arranhão, passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar, entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Ele sabe quantas vezes tem dentro de um coração, pega todas as baleias e põe na palma da mão, conta os fios de cabelo
está baseada no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, 23 e 24. Jeremias 23, 23 e 24. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor: porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Podeis assentar, obrigado. Irmãos, eu gostaria que todos agora se movessem o menos possível. É o nosso culto a Deus racional. Prezados e queridos irmãos, nós temos aqui uma escritura em que Deus, ele se apresenta como um Deus tanto perto como também de longe, ou de longe como também perto. Esconder-se alguém em esconderijos de modo que eu não veja, sendo que eu encho os céus e a terra. Deus infinito, Deus onisciente, onipresente e onipotente. Onipotente porque ele pode trazer coisas que não existem à existência. Onipresente porque ele pode estar aqui comigo e aí com você, aí na sua casa, através da internet, distante daqui, no outro lado do mundo. Então ele é onipresente. E ele é onisciente, porque ele conhece cada pensamento do ser humano nesse momento. Tanto que o profeta de Malaquias 4, 5, 6 e Apocalipse 10, 7, nosso querido William Branham, ele disse que mais vale um pensamento no céu do que um grito. Às vezes a pessoa pensa que no seu gemer, no seu pensar, ele não está sendo ouvido, mas Deus não está limitado, irmãos. Deus não é um ser limitado. Antes que você peça alguma coisa, ele já sabe. Eu gostaria de entrar num assunto aqui hoje, baseado nessa escritura e em outras escrituras. E eu gostaria de lê-las antes que nós pudéssemos prosseguir. Por exemplo, iniciando com 1 Coríntios 2, 16. Vocês que têm suas Bíblias, por favor, acompanhem. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Outra escritura,
Jó 38. Jó 38. Aqui um diálogo de Deus e Jó. Começando com o versículo 1. Aquele hino que vocês terminaram de cantar há pouco, é claro que esse que nós cantamos agora também vai para a fita, né? Agora, eu gostaria que aquele outro foi cantado. Ele é um Deus que ele passa por meio da geleira, na montanha e sai do lado de lá. Que Deus é esse, que tem todas as baleias nas palmas das suas mãos? Que Deus é este, irmãos? Aí, Deus responde a Jó, mostrando a Jó sua grandeza e sabedoria. Eu gosto de ler a Bíblia. Vocês gostam de ler a Bíblia? Ela é Deus. A Bíblia é Deus em palavra. Num livro. Alguém pode se escandalizar. Que é isso? Não, é a própria palavra de Deus. E ela toda é inspirada para redarguir, para exortar, redarguir, exortar e consolar. Toda ela é divinamente inspirada por Deus. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó, de um redemoinho, e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Deus desafiou Jó. Cinja aí os teus lombos como homem, que tu és humano. Vermezinho de Jacó. Não temas, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Vermezinho de Jacó. E perguntar-te-ei, e tu me responde, hein? Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Onde estavas tu? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas, agora falando dos santos, você que não gosta de dançar na presença de Deus, olha, larga de bobagem. Nós louvamos a Deus, por exemplo, tem o Salmo que diz que nós temos que bater palmas. O Salmo 150 diz que nós temos que usar todo tipo de instrumentos. Viu? Todo tipo. Está lá no Salmo 150. Então, irmãos, queridos irmãos, repolhos, formais, engomados. Eu estou falando sério. Vocês não devem se preocupar com quem se alegra na presença de Deus. Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ou regozijai-vos, como você queira, a tradução. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus nosso Pai. Você não tem nada que agradecer a Deus? Agora, quando você for entrar no céu, você vai entrar com esse rosto seu aí, conforme o pastor Joel Nietzsche diz, crente repolho? Duvido que
que você salvo vai entrar no céu calado, cabisbaixo, derrotado. Não. Olha, não fica perto de mim lá em cima não, hein? É bom, não, se você não gosta, não fica perto de mim não. Porque eu vou gritar demais. Mas eu vou gritar mesmo, excessivamente. Eu não sei se é por 1000 anos, 2000, 3000, porque lá nós não teremos... por uma eternidade. Mas eu vou gritar muito. Você fica perto de mim não, se você não gosta. De culto, de louvor, de adoração, louvorzão. Nós temos... Se eles vão para a cidade do rock, no Rio de Janeiro, e banda atrás de banda lá, louvando o diabo, tá? Por que nós aqui no Rio de Janeiro, viu? Nós não vamos também adorar, não o diabo, fora. Não, nós adoramos ao Senhor Deus, o qual é vivo, e é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Diferente do diabo, que é o mesmo ontem, hoje e amanhã ele estará no lago de fogo. Apocalipse diz que o anticristo, o falso profeta, tá? A besta e o inferno serão lançados no lago de fogo, exterminados. Nós adoramos um Deus vivo, de Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia. Deus de vivos, não de mortos. Nós não estamos aqui nos preparando para morrer. Nós estamos nos preparando para a vida eterna, irmãos. Para viver. A palavra, no original, Zoe, significa vida eterna. Nós já estamos alcançando aqui a vida eterna. Deus já está gerando isto na sua vida. A vida eterna já está aí. Por isso é que você não vive para si mesmo. Você ama, você gosta de viver para os outros também. Atendendo o que o Senhor Jesus Cristo disse. Se tem 2 túnicas, dá uma para o irmão, fica com uma. 2 capas, né? Dá uma, fica com outra. Vamos ver se a gente tem coragem. Isso é amor fraternal. Agora aqui está uma escritura, irmão. Não fica com raiva de mim, não, por favor. Não me odeie, não. Você que é formal e tem que quebrar isso aí para ser liberto, viu? E você não adora a Deus somente com os lábios, assim, aleluia! Glória a Deus! Não, glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Viu? Olha, fogão, isso eu tenho experiência. Fogão que não usa dá rato, dá barata, tá? Mas faz bolo, faz pizza e chama a gente. Faz quibe assado, puxa, com bastante hortelã, bastante tempero, aquele quibe, sabe? Né, irmão Bumba? Não é? Amado irmão, você gosta, Bumba, de um quibe? Então, quando você for casar, você fala para a moça, ó, faz quibe, hein? Feijoada, irmão. Fala para ela fazer feijoada para você. Agora, põe fogo no forno, que não vai ficar insetos, não vai ficar ratos. Então, às vezes, a vida da pessoa espiritual
fica toda cheia de problemas, coisas, viu? Porque ele não é um crente fervoroso, um cristão fervoroso. Não deixa de ser um cristão, mas é um cristão tão mesquinho. Ele não sabe glorificar. Olha aqui o que Deus fala aqui, ó. Ó. Versículo 7 do capítulo 38 de Jó. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Júbilo sobre júbilo. Júbilo sobre júbilo. Alegria sobre alegria. Então você não tem motivo para você ficar aí. Quando toda a igreja quase está louvando, e você às vezes fica preocupado porque uma irmã pula, dança, sente o poder de Deus na sua vida, um irmão, para com isso. Por favor, pastores, por favor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, pastor. Se você estivesse aleijado, sem poder caminhar, igual aquele aleijado lá que se assentava, está lá no livro de Atos, não vou nem citar o capítulo, na porta do templo chamado Formosa, Pedro e João passaram ali, e ele pediu uma esmola. Agora, Deus é o Deus inesperado. Quando você menos espera, ele vem e diz assim: basta! Acabou o seu problema! Terminou! E põe fim à sua angústia, à sua tristeza. Essa depressão sai. Esse demônio sai da sua vida. Aquilo que os médicos examinam e não podem ver detrás daquela célula um demônio, Deus vê. Os olhos de Deus tudo veem. Ele não disse a Davi: se você puser a sua cama, aleluia, lá no abismo, esconder-se, eu te vejo lá. Sabe o que o pecado faz a pessoa se sentir triste na presença de Deus? Há um altar aqui, ó. É questão de um acerto. Acertar a vida espiritual. Clamar a Deus. Eu sei disto e você sabe disto. Então por que você fique aí? Desse modo. Às vezes criticando. E Deus já tinha visto lá na eternidade as estrelas. Aleluia. Os filhos de Deus rejubilando. Aleluia. Está aqui. Está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Ele é maravilhoso. Maravilhoso é. Maravilhoso é. Quando eu penso que Deus ama a mim. Maravilhoso é, maravilhoso é, maravilhoso é, quando eu penso
alma. Maravilhoso é, maravilhoso é, quando eu penso que Deus ama-me. Pensa nisto e louve-o. Maravilhoso é, maravilhoso é, maravilhoso é, quando eu penso que Deus ama-me. Pensa nisto. Maravilhoso é, maravilhoso é, quando eu penso que Deus ama-me. Maravilhoso é, maravilhoso é, quando eu penso que Deus ama-me. Aleluia, aleluia, aleluia. Onde estavas tu? Glória a Deus. Olha agora. Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Que palavras poéticas. Deus. Quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu lá daquela fonte? Aleluia. Você pode me explicar? Explica então, irmão. É possível você viver o mundo aí, a psicologia ensina, às vezes, Deus está falando com a pessoa, ele está assim, ó. Ou senão assim, ó. Quando eu vejo pessoas assim, eu falo assim, está mal. Eu quero andar solto. Eu quero andar livre. João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não mais correntes. Sou livre. Sou livre. Você é livre. Aleluia. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Seja liberto. Liberta-te. Para Deus. Ele gosta. Tem um negócio aí, fala, a igreja está imitando o mundo. Quando, irmãos? Olha, quando Deus, aí que está, Efésios nos elegeu e nos predestinou. Tá, busca lá, a escola dominical. Vem as escrituras assim, e a gente então vai lembrando e vamos em frente, aleluia, glória a Deus. Quem achou, está achado, e eu estou achando aqui também. Aqui, ó. Efésios, aleluia.
Tem o irmão Luiz Alberto, ele fica assim... Ele fala para dentro, né, irmã Beth? Ele é engraçado, né? É lá a mãozinha dela. Ô, Beth! Vem cá, querida! Ah, e ele tá lá gritando lá, eu tô procurando aqui, e ele tá assim... E aí, irmão? 1-4. Tá aqui, ó. É 1-4 mesmo, irmão Luiz Alberto? Ó. Não, vamos começar com 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Aí você pega esse versículo aqui, antes da fundação do mundo, e aí você pega Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Falando ali sobre a besta. E adoraram-na. Quem? A besta. Todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Então, seu nome já estava no livro da vida antes da fundação do mundo, antes da criação do diabo. O diabo é que veio depois. Nós já temos o conhecimento de que nós estávamos na mente de Deus. E ali foi feita uma conferência de Deus com seus filhos. Como não havia um lugar estritamente secreto, aleluia, estritamente secreto, para ele conversar conosco e falar das maravilhas que ele é e que ele reservou para nós. Você já andou com Deus, você já falou com Deus na eternidade. Por isso que hoje o chip que está em você, é bom essas expressões modernas, explica o seu DNA, o seu genoma, o seu histórico, aleluia, já estava lá com Deus e em Deus. Por isso você pode falar como Jesus falou: eu vim de Deus e estou voltando para Deus. Vamos lá, igreja! Vamos lá, noiva! Você veio de Deus e está voltando para Deus. Sinta isto. Que nós já conversamos uns com os outros lá, irmãos. Nós andamos juntos, nós conversamos juntos, nós estávamos lá e nós nos alegramos lá, irmãos. Alegrávamos lá e alegramos aqui e nos alegraremos para todo sempre. Pronto. Está fechado. Estamos juntos e misturados. Pronto. Não tem raça entre nós, não. Não tem cor, não. Aleluia. Não tem bonito nem feio. Não tem intelectual ou analfabeto. Não sabe nem falar analfabeto. Né? Analfabeto. Pronto. Então, veja bem, irmãos, juntos e misturados. A família de Deus é muito grande. Então, o diabo não existia ainda. Então, não me venha com esse negócio que foi ele que inventou o dançar, não. O rejubilar, conforme o versículo 7 de Jó 38. Agora, que tal quando Israel passou pelo Mar Vermelho? E saiu lá na frente. E logo uma irmã lá, uma irmã. Poxa vida, hein? Fala mal das irmãs, não. Irmã tem muita coisa para fazer. Principalmente pegar um tamborim e dançar na presença de Deus. Como Miriam dançou e eles exclamaram lá: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Vamos dizer:
Só o Senhor é Deus. Não há outro além dele. Ele é o Alfa e o Ômega, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Sirva-o! Aleluia! Louve-o! Aleluia! Adore-o! Louvorzão! Pronto! Não é louvorzinho não. Vamos dar a ele o louvorzão. Aleluia! Paulo, menino, oh, mas olha como é que tá bonito ali naquela posição, tá? Tá parecendo mesmo um cinegrafista, né? Mas aqui não tem feio não, viu? Não preocupa não, meu filho, ela vem aí, pode deixar, tá? Não preocupa. Aliás, eu abro aqui um parêntese. O profeta disse, meninas, procurem mesmo esses moços daqui, viu? Pode ser que não, mas eles têm o Espírito Santo. Eles amam a mensagem. Aleluia. Viu? Às vezes não tem um perfumezinho diferente e tal. Só quando ganha, né? A gravata diferente, né, irmão Paulo? Bonita, né? Obrigado. Eu ganhei até um galo semana passada, né, irmão Samuel? Mas, irmão, que gostoso, irmão. Eu comi assim, sabe, disse para Eunice assim, bem, olha, o caipira é muito mais gostoso do que aquele híbrido. Mas nós temos motivo para sermos alegres, irmãos. Felizes. Você tem motivo. Procura aí. Senão Deus vai dizer para você, cinge os teus lombos, homem. E vem e me responde, vai. Onde estavas tu? Aí você diga assim, o Senhor, eu estava contigo, Pai. É que eu não estou bem lembrado, Senhor. Eu sou um tanto esquecido, Senhor. Mas o Senhor me conhece. O Senhor conhece os que são seus. Aleluia. E nós ouvimos a sua voz. E ninguém nos arrebatará das suas mãos. Eu sou o teu, Senhor. Diga nesta manhã, eu sou o teu, Senhor. Eu não sou de uma organização religiosa. Eu não sou de um sistema denominacional. Eu sou um crente, um cristão palavra. Eu sou tua palavra, Senhor. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Que nós respondamos da forma correta, precisa. Aleluia. 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 Ó, glória a Deus. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou, ao primeiro elegeu. Eleição é uma coisa, predestinação é outra coisa. Ele nos elegeu. Viu? Ele é soberano, Deus é soberano. Aí Deus te escolheu. E te elegeu. Então você é eleito. Você se sente um eleito hoje? Amém? Uma eleita? Um eleito? Eleitos e predestinados. Predestinados. Aleluia. Aleluia. Para filhos de adoção, para Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito,
que propusera em si mesmo. Ele não tendo alguém maior para quem ele pudesse jurar, ele jurou por si mesmo. Aleluia. Porque ele pode jurar. Eu não posso jurar. Está escrito, não jureis. Porque nós não podemos, irmãos. Às vezes nós não cumprimos um juramento. Então é melhor você tê-lo como aquele seu representante, o qual te representa. Aleluia. Aleluia. Então veja bem, outra escritura, 1 Timóteo 3:16. Vamos lá. Vamos achar rápido aí. Vamos achar. Essa Bíblia aqui, ela é nova. Já achou? Poxa, eu cito de cor. Eu sei de cor. Não é que eu tenha a cabeça tão boa igual a sua não, viu, irmão Luiz Alberto? Mas a gente lembra, né? A gente lembra. Eu vou até ler aqui na Bíblia do Júnior mesmo, que já está achado. A gente também tem que, né, descansar, né, um no outro. Ó, tem irmã que diz assim, eu vou lá para a casa da irmã para me descansar. Ela chega lá e bota aquele traseiro dela lá naquela cadeira lá e fica assim. Hoje eu vim para almoçar com você. Mais tarde tomaremos café, jantaremos e cearemos. Aí eu verei se o meu marido pode vir me buscar. Tomara que não. E tem filha que não quer ir para a cozinha, elas são espertas, falam assim, olha, ninguém cozinha igual minha mãe. Eu gosto da comida da mamãe. Tá. Tá bom. É esperto. E tá eu aqui também, deixa eu ler aqui. Conserta aí, Júnior, essa perna. Deixa eu descer um pouquinho. Daqui uns dias acaba isso aí. Aleluia. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Eu queria também, Júnior, irmãos, me veio aqui agora na cabeça. Tiago, você está ajeitando demais, Júnior? Está apertando? E eu não sinto. Vocês sabem que eu não sinto, né? Coisa boa é não sentir, né? Muitas coisas. Eu quero aquela escritura, é Tiago mesmo, que fala sobre... Oi? Como? 2,19? Deixa eu ver. Deixa eu ver se é 2,19. Vamos ver se você está aqui. Tu crês que é um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tu crês que é um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Não, eu quero aquele onde fala sobre o Senhor, viu? Sobre o Senhor. E ele é ele, né? Oi? 1,18? Não, aqui tem assim, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros. Não é esse também não. Mas eu agora estou fazendo a base ainda para a minha pregação de hoje, viu, irmãos? Isso é só o fundamento, tá? Vocês me permitam, viu? Estou fazendo a base. Não, eu quero aquela escritura assim, aquele mesmo que subiu, é o que desceu.
É Efésios. Oi? A irmã Kátia está citando. Eu quero saber, irmã Kátia. Oi? Oi? Não, mas é Efésios mesmo. Você me fez lembrar. Deixa eu tirar minha perna daqui para me ficar melhor. Ó, Efésios. É isso mesmo. Me ajudou, já ajudou. Viu? Aqui, quer ver? Capítulo 4. 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Agora, ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Presta atenção nisso aqui. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Viu? Agora você vai pensando aí. Ele é Deus de longe, de perto, de longe. Quem conheceu a sua mente? Tá? Tudo é base. Eu já vou entrar agora na mensagem. Tá? Irmãos, eu ouvi um pregador essa semana, muito culto, e ele é de muito grande humor. E ele foi num programa de televisão, alguém até vai ver, eu já sei quem é. E eu fiquei ouvindo ele. Aí aquele entrevistador disse assim, o senhor é um homem, um pastor, mas o senhor usa muito humor, gosta de uma piada, etc e tal, faz as pessoas rirem. Isso até é algo inusitado, não sei o quê, papapá. Aí ele falou uma bobagem. E eu não aceitei. Falei, poxa, meu irmão, eu gosto tanto dele, eu gosto dele. Eu pensei até um dia em convidá-lo, não sei quanto que ele cobra. O problema é que eles estão cobrando aí, é caro, viu, irmão Luiz Alberto? Uma palestra, às vezes, é 20 mil, 30 mil, tá? E aqui nós não cobra nada, não. Mas o seguinte, me ofendeu. Quando ele pegou e disse assim, não, Jesus também era humorista. Ele tinha muito humor. Aí ele começou a citar a Bíblia. Aí eu até tomei outras escrituras aqui, para nós chegarmos a conhecermos um pouco mais desse nosso Deus. E nós já temos ouvido, na linha do pastor Edgar Roscoe, eu também já preguei aqui sobre isso, sobre a mente de Deus. Viu? E veio mais esclarecimento. Interessante, irmãos, que às vezes a gente ouve alguma coisa até dos antagônicos, dos inimigos. De amigos também. E a gente às vezes chega a pensar assim, mas meu Deus, por que a pessoa fala essa bobagem? Aí ele citou, não me lembro bem, parece que ele citou como se, por exemplo, a mulher pecadora, que Jesus chegou e disse para ela, isso é eu aqui, sou eu, porque ele citou, foi outra escritura, que eu vou citar para vocês. Ele chegou e disse assim, mulher, busca o teu marido, como se ele não soubesse. Mas ela disse assim, Senhor, eu não tenho marido. Aí sim, aí ele mostrou quem ele era. Bem disseste, porque tu já tiveste 5 e o 6º não te pertence. Aí foi quando ela abriu os olhos e disse, vejo que tu és profeta. O
Porque o profeta, irmãos, ele não nasce com uma mente como de pessoas normais. Ele tem uma mente diferenciada. Por isso que ele é um vidente. Você às vezes fica falando assim, vejo que tu és um vidente. O que é um vidente? É aquele que vê coisas que uma pessoa normal não vê, porque ele tem um dom. Ele tem um dom. A sua cabeça, a cabeça de um profeta, ele muitas vezes, ele não precisa fechar os olhos para ver, para ter visão. Ele com os olhos abertos, ele vê, ele discerne. Se um profeta é assim, quanto mais a mente de Deus. Então eu diria assim, na parte da frente da mente de Deus, ele vê perto. Mas de trás, ele vê longe. Foi o que eu cheguei. Porque às vezes nós levamos a Escritura para a questão geográfica, local. Mas por que Deus, logo em seguida, ter dito assim, porventura eu sou Deus apenas de perto, não sou também de longe? Alguém poderia se esconder de mim de modo que eu não veja? Eu encho os céus e a terra. Quem conheceu a mente de Deus? Onde estavas tu? Cinja os teus lombos e veja que esse Deus, ele tem a capacidade de ver, tanto faz para frente como para trás, como longe ou perto ou longe. Nada pode pegar Deus de surpresa. Nada pode surpreendê-lo. Ele sabe o que vai acontecer conosco daqui meia hora, 1 hora, 1 dia, anos. Ele sabe, irmãos. Ele sabe quantos cabelos tem em todas as cabeças dos seres humanos. Se uma folha cai de uma árvore, não cai se não for por sua vontade. Ele tem tudo sob controle. Nada está fora de controle. Você acha que o que está acontecendo na sua vida, na sua família, no seu interior, Deus não sabe? Ora, fale com Ele hoje. Cinge os teus lombos, ó homem. Gênero feminino, masculino. E fala com Deus. Responde a Deus no que Ele te pede, no que Ele te fala. Aleluia! Então, na parte da frente da sua mente, está a misericórdia, está a cura, está a solução dos problemas, e muitas vezes ele até é tomado como um ser que se arrepende. Como ele já tinha falado com seu servo profeta Jonas, e vai lá em Nínive, e diga para eles que eu vou matar todo mundo. São rebeldes. Aí ele foi e pregou para umas 120 mil almas. Correu uma rua durante uns 2 dias avisando todo mundo. Aí quando terminou, ele subiu num monte, e uma aboboreira Deus fez crescer rapidamente. Ele era calvo. Viu? Ele era calvo. E ele sentia muito calor, e o sol estava bem forte. E ele se escondeu de trás daquelas folhas da aboboreira. E ele ficou ali esperando a destruição de Nínive. Mas a Bíblia diz que ele se arrependeu. Olha, então se ele se arrependeu, alguém poderia falar dele como um ser que quer fazer uma coisa e ele falha. Mas não é assim, irmãos. A mente de Deus é dividida em 2 partes. Senão, inexoravelmente, indubitavelmente, nós estaríamos mortos, liquidados. Por isso você vê
ele como anjo do Senhor, e foi estar com Manoá, pai de Sansão. E chegando ali, ele se manifestou em um corpo, era o anjo do Senhor. Todas as vezes que você ver no Velho Testamento o anjo do Senhor, esse era o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E aí ele falou com Manoá, e Manoá no final disse assim, mas como é que eu vou dizer aí para eles aí, que quem falou comigo, eu não sei seu nome, diga-me o seu nome. Aí ele usou Isaías 9,6, por isso que Isaías disse que um principado se nos deu, ou melhor, um menino se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso. Aleluia! Aí Manoá ouviu do anjo o seguinte, por que tu perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Aleluia! E a paciência dele com Abraão, seu amigo, e a paciência dele quando Moisés entrou na brecha pelo povo, disse, Senhor, não faça isso não, não destrua não, Senhor. Não destrua não, Senhor. Aí Moisés entrou ali e ficou entre o povo e Deus, parado na brecha pelo povo. E Gideão, que o anjo do Senhor veio estar com ele, varão valoroso, e vocês sabem ali a escritura, eu não vou citá-la porque senão se torna longo. E aí Gideão disse assim, espera aí, eu tenho algo para te dar, para te oferecer. Aí ele pegou e ficou lá, falou assim, então vai lá buscar. Olha a paciência dele. Olha, Gideão foi, matou o animal, fez uma comida, é hora disso, né? De bastante caldo, aquela carne, sabe? Fresca. E trouxe aquilo num panelão. E ele esperou tudo isso. Vai lá. Aí ele chegou e falou assim, aí, o senhor vai comer isso aqui? Como é que é? Ele falou, não, faz o seguinte, vai lá naquela rocha e despeja esse caldo lá. Isso aí, viu? E aí ele foi e derramou. Aí veio o fogo e consumiu aquilo ali. E eu fiquei olhando assim, às vezes, a paciência de Deus. Agora esse pregador pegou e criticou o Senhor Jesus. Ele disse assim, agora veja, um cego chega, ele sabia que ele era cego por muito tempo, aí ele pega e pergunta para o cego assim, o que queres que eu te faça? Aí ele ironizou, irmãos. Usou lá umas expressões que eu não vou repetir. Como se dissesse assim, ora, ele sabia que ele era cego, ele queria era ser curado da cegueira, agora ele queria era sorvete, ele queria era isso e aquilo, falou um monte de bobagem lá. Aí eu falei, isso a pessoa prega, fala, porque ele não tem conhecimento de uma mensagem trazida por Deus. Viu? E na mensagem, a maior batalha jamais pelejada, o profeta entra um pouquinho sobre isso. E nós estamos indo um pouquinho mais longe aqui. Mas dentro do que é a revelação. Porque Deus se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Deus se manifestou para ser um co-igual a nós, irmãos. Ele veio e desceu no seu nível. Eu tenho aqui a mensagem do profeta, que ele fala sobre isto. Eu tenho várias mensagens aqui, que falam sobre essa questão dele ter vindo, viu? E ele foi como um de nós. Eu não vou entrar, não vou ler, não. Vocês depois vão ler a mensagem. A gente fica lendo e depois passa para os outros. Está igual eu aqui, né? Como diz o outro. Procura para mim aí, e aí vou ler. Não, irmãos. Leiam a mensagem.
Armazenem alimento nas suas vidas. Busquem o conhecimento, irmãos. Os de Bereia foram mais sábios do que... Porque quando Deus falava, eles iam e examinavam se era realmente assim. Então vocês têm que ter esse cuidado. Quando algum pregador trouxer alguma coisa, vocês examinarem se realmente é assim. Para não ficar sofrendo. Leva ao sofrimento a falta de conhecimento. E nós não fomos chamados para sermos uns analfabetos na mensagem, nem intelectuais, mas revelados. Para que essa palavra revelada se manifeste nas nossas vidas. Porque agora é Deus manifestando-se em você. Não é mais um homem ungido, disse o profeta, mas um povo ungido. A noiva é ungida. Vocês são ungidos. Aleluia. Glória a Deus. Então, se Deus viesse somente com a parte de trás do seu cérebro, que fala sobre eleição, predestinação, presciência, pré-conhecimento, porque você não pode, de forma alguma, ver a sua eleição e predestinação se Deus não tivesse o pré-conhecimento do que você seria, como você faria, de todas as formas para alcançar, para fazer mais firme essa eleição e essa sua vocação, essa predestinação. Foi o que Pedro fala na sua carta. Irmãos, fazei cada vez mais firmes vossa eleição e predestinação. Não é um Deus de graça, mas, por favor, não vamos fazer da graça uma desgraça. Ele me perdoa se eu fizer isso. Ele é comigo, eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim não, irmãos. Não é mesmo, não é dessa forma. Viu? Não é desta forma. Olha, não é assim que nós temos sido ensinados. Não. Não. Nós não podemos fazer isso não. Viu? Eu estou aqui com as mensagens, desespero. Viu? Eu estou aqui com a mensagem, por que nós não somos, viu? Uma denominação. Olha, e o desespero, diz o profeta, você não entrará em desespero enquanto Deus não lhe falar. Ele está te falando? Ele está te falando? Ele vem ao profeta e diz assim, põe-te em pé e falarei contigo. Põe-te em pé e falarei contigo. Porque Deus está em sua palavra, Ele é a palavra, irmãos. E Deus mantém a sua palavra. Eu não vou ler, não. Tem muita mensagem aqui. Eu tenho que terminar. Eu só quero que vocês vejam com maior conforto de que Deus, Ele te vê, uma parte aqui, ó, te perdoa, Ele se arrepende. E daí? Com essa parte da sua mente. Ele resolveu não destruir Nínive. Eu não vou destruir Jonas. E não destruiu. O povo vestiu-se de saco, de silício, vamos dizer assim, em cinzas, e pediu perdão, e buscou a Deus. Aí Deus resolveu não destruir, pronto. Aí a Bíblia diz que ele se arrependeu. Mas não é com essa parte aqui, porque com essa parte aqui ele já tinha visto o que Nínive faria, irmãos.
Ele já sabia. Ele não foi pego de surpresa. Ele sabe da sua eleição. Ele sabe da sua predestinação. Senão nós tornaríamos as Escrituras inconclusas. Não. A Bíblia responde à Bíblia. E se ele diz que nós somos eleitos e predestinados, acabou. Você às vezes se coloca em xeque a sua vida espiritual e pensa que você não é um eleito, que você não é um predestinado, devido a alguns problemas que te envolvem. Mas você tem que aprender como profeta. Nós temos que aprender como profeta. Que nós muitas vezes, irmãos, nós somos tomados por problemas, somos envolvidos. O profeta, ele estava num lugar e um irmão chegou nele, não sei se era um irmão, um jornalista, ou um advogado, chegou e disse assim: irmão Brana, estão falando mal de você, te caluniando, estão falando coisas de você e sua família, e você tem o direito de processar, vai ter uma boa indenização. Defenda-te. Ele falou: eu não farei isso, porque isso estava escrito no livro da vida para que acontecesse comigo. E se eu ficar olhando para isto, eu descerei o meu nível cada vez mais. Você não tem que dar importância a certas coisas. O profeta, um dia, ele vendo aquela irmãzinha cantando, vocês lembram o nome dela? Sacária, Florence Sacária, se não me falha a memória. E ela cantava muito lindo. Aí quando ela cantou, viu? 2 se levantaram ali e falaram totalmente contrário ao que o profeta havia dito. Porque ele tinha dito que Deus iria tomá-la numa madrugada, creio eu, às 2 horas da manhã. Não foi, irmão? 2 horas. Ela será tomada, Deus vai levá-la. Aí, um levantou-se e falou em línguas, de fazer tremer as paredes do templo, do lugar ali. E o outro interpretou: eis, como assim? Minha serva, você viverá até a minha vinda. O profeta, irmãos, não falou nada. E o Billy Paul disse assim: filho do irmão Brana, se houve um tempo que ele duvidou do seu pai, foi nesse tempo. E irmão Brana veio pregar, depois desse acontecimento, dessa profecia, que era falsa, mas que era tão ungida, porque muitas vezes vem coisas com unção, mas não é unção de Deus, é unção do diabo, para te matar, para te destruir. Mas tem de bom ânimo, levanta-te, eleito de Deus, predestinada de Deus, noiva de Cristo. Vamos seguir adiante. Temos-o assim, diz o Senhor, e vamos permanecer nisso. O profeta cantou Only Believe com a igreja, pregou, desceu do púlpito e não falou nada. Até que um dia alguém ligou, disse: irmão Brana, ele disse: eu já sei. A irmã Sacarian, Deus a levou. E era exatamente no horário e na madrugada que havia sido profetizado. Davi ia aqui caminhando aqui, ó, e um manqueba, um aleijado, viu?
ficou lá no barranco da rua, da estrada, jogando pedra nele, e ele só esquivando. Pá, pá. Alguma deve ter pego. Aí um valente pegou e falou assim, vou lá e corto o pescoço dele. Ele falou, Deus permitiu que ele faça isso comigo. Olha a maturidade espiritual, irmãos, que tem muitas coisas que vêm contra nós. E é Deus. E aí? É o paradoxo da vida. Você tem que marchar adiante. Amém. Aleluia! Crendo que Ele é Deus. Se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele é Deus. E Ele sempre continua sendo Deus. Ele não muda. Ele disse, eu, Senhor, não mudo. E oxalá, irmãos, as pessoas possam entender isso. É o oxalá mesmo. Você entenda aí como você quiser. É uma expressão do glossário do português. Não é nada que a pessoa pensa. As pessoas entendam a mente de Deus. Cinja-te, ó Jó, e eu perguntar-te-ei, e você me responda. Onde estavas tu? Onde estavas tu? É bom esse diálogo de um Deus que se tornou humano, irmãos, para nos entender, porque se Ele tivesse vindo na forma em que Ele é, nenhum de nós poderíamos olhá-lo, mas Ele enviou o seu Filho. E ali estava o Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. O mesmo que desceu é o mesmo que subiu. Ele é Deus. Mas Ele tinha que vir como um homem. Ele tinha que morrer como um homem. Mas Ele ressuscitou sendo Deus. Ele era por fora totalmente homem, mas por dentro Ele era totalmente Deus. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo fala disto aos Colossenses 2. Nele habita corporalmente. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Como dizes tu, Filipe? Mostra-nos o Pai. Se há tanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido, quem vê a mim, vê o Pai. Quando nós chegarmos lá no céu, nós veremos só um assentado num trono. Pequenininho, de 1,59 m, 1,60 m. Ele é o nosso Senhor, o Todo-Poderoso. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O que é que nós poderíamos cantar agora, irmão? Você está chorando, meu filho? É? Então vamos entrar com ele pelo gelo, vamos sair do lado de lá e vamos com ele. Vamos com ele. O altar está aberto. Aleluia. Deus te abençoe. Aleluia. O centurião romano entendia Jesus. E é a nossa fé. É a nossa fé do centurião romano. Quando Jesus disse assim, eu vou lá na sua casa e vou curar o teu servo. Ele disse, não, Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Diga uma só palavra e o meu servo será curado. E o centurião, quando voltou para casa, veio um criado lá, correndo e dizendo, ele foi curado, ele foi curado. Ele disse, que horas foram? Por tal hora, tal momento. Ele disse, foi no momento que ele disse a palavra. Diga nesta manhã, diga, Senhor, diga uma palavra a meu respeito, e eu estou curado, eu estou liberto. E aí você siga, mesmo contra os sintomas, contra os problemas, contra tudo, contra todos, crendo que Ele é Deus, Ele é poderoso. Deus te abençoe. Abençoa o seu irmão aí. Você é ungido para isso. Você é ungida. Põe a mão sobre o seu irmão, sobre a sua irmã, e abençoa ela no nome, ele, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe, irmãos, e vos guarde. Que o Salmo 121 cumpra na vossa vida, tanto na entrada como na saída, e desde agora e para sempre.
comigo, convosco, conosco. Amém. Ele sabe tudo sobre o universo, tudo que existe no ar. Sabe exatamente quantos litros de água tem nos rios e no mar. Sabe quantas vidas tem na natureza, quantas flores tem nos bosques e jardins. Ele sabe onde nasce, onde ele vai ter fim. Ele também sabe os códigos secretos entre a terra e o céu. Ele também, sem colocar no papel. Ele não copia nada de ninguém, nem precisa aprender pra ensinar. Ele tem as escrituras dos planetas e o seu nome é Jeová. Ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce no despenhadeiro, sem levar nenhum arranhão. Passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar, entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Ele sabe quantas veias tem dentro de um coração, pega todas as baleias e põe na palma da mão. Todos os fios de cabelo que a humanidade tem. Ele ajuda todo mundo e não se esquece de mim. Ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, Desce no despenhadeiro, sem levar nenhum arranhão. passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar, entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Ele sabe quantas veias tem dentro de um coração, pega todas as baleias e põe na palma da mão. Conta os fios de cabelos que a humanidade tem. Ele ajuda todo mundo E não se esquece de ninguém. Ele também sabe os códigos secretos dos exércitos da terra. Não precisa de aviões, mísseis e bombas para vencer uma guerra. Sabe todos os segredos mundiais, do seu olho ninguém pode escapar. Toda forma de linguagem ou dialeto ele sabe interpretar. Ele tem nossas impressões, ele tem nossas impressões digitais e conhece todos nós. Ele ouve as orações que a gente faz sem confundir uma voz. Ele vê os crimes que os homens cometem, sabe quem esquece o amor e faz o mal. Está tudo registrado em sua memória para o juízo final. Todos juntos? Ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce no despenhadeiro, sem levar nenhum arranhão. Passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar, entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Ele sabe quantas veias tem dentro de um coração, pega todas as baleias e põe na palma da mão. Conta os fios de cabelos que a humanidade tem. Ele ajuda todo mundo e não se esquece de ninguém. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus.
despenhadeiro, sem levar nenhum arranhão. Passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar, entra dentro de uma rocha, Sai do lado de lá. ele sabe quantas veias tem dentro de um coração. Pega todas as baleias e põe na palma da mão. Conta os fios de cabelo que a humanidade tem. Ele ajuda todo mundo